Como a gente faz para escolher as melhores cores para fazer as nossas ilustrações? Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar dando algumas dicas para vocês de como a gente faz para escolher uma boa paleta de cores para a gente fazer as nossas ilustrações, trazer cores que realmente funcionem com a nossa pintura que a gente estiver fazendo. E antes da gente pular lá pro Photoshop para a gente fazer um cenário aplicando essas dicas que eu vou contar para vocês, não se esquece de deixar o seu joinha. E se você caiu aqui de paraquedas, de se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. Muito obrigado, pessoal. E agora sim, bora lá. E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop hoje para fazer algo um pouquinho diferente. Hoje eu tô trazendo para vocês uma pintura de cenário. Normalmente eu trago bastante pinturas de personagens, eu adoro criar personagens novos, ilustrações de personagens, eu me divirto bastante. Mas ultimamente eu ando com muita vontade de fazer alguns cenários. Cenários são muito divertidos de fazer, mas são bem diferentes também da gente fazer uma ilustração de um personagem. E algo que é muito mais importante, na minha opinião, na hora de fazer uma ilustração de cenário comparado com a ilustração de um personagem, é justamente as cores, porque na hora da gente fazer um cenário, o clima é muito importante. A iluminação, ela meio que pega uma grande área e isso vai interferir diretamente na hora da gente pegar as melhores cores pra gente fazer essa pintura desse cenário. E hoje, quando eu tava fazendo essa arte, uma das coisas que mais fez diferença na pintura foi justamente as cores. Eu tava pensando em fazer uma pintura de um cenário que ele fosse um pouco mais urbano. Eu pensei em trazer alguns prédios, algumas casas. No final eu não fiz tantos prédios assim, eles ficaram bem mais de fundo, mas eu trouxe uma casa e eu quis fazer esse cenário todo na noite. E isso faz com que todas as cores elas meio que mudem por causa disso. Elas todas ficam muito mais azuis e eu fiz questão de escolher essas cores bem antes de eu fazer as pinturas que eu gosto mais, né? Ficar ali polindo as peças, esse tipo de coisa é bem gostosinho de fazer, né? O que a gente chama de render, que é basicamente ficar ali fazendo carinho na pintura com o nosso pincel, ficar realmente passando tempo ali, olhando os detalhes e tudo mais. Então, eu já sabendo que eu tinha essa tendência, né, a querer ficar polindo, eu fiz questão de fazer com que as cores elas estivessem funcionando logo de cara, né? Fazer essa hierarquia de cores, sentir um pouco as cores do lugar, né? Meio que gostar daquilo que a gente está fazendo antes de passar pro render, porque normalmente quando a gente passa pro render a gente tem um pouco menos de controle das cores, então eu fiz questão de fazer com que essas cores, esse controle sobre todas essas cores da cena ficasse bom antes de eu passar para essa segunda fase, que é a fase da renderização da peça. E como que eu faço para escolher as melhores cores, né? Quando que eu sei que as cores estão funcionando ou não? Bom, primeiro que isso é bem subjetivo, né? O meu gostar de cores pode ser um pouco diferente do seu aí. Você pode gostar um pouco mais de roxo, enquanto eu gosto um pouco mais de azul. É bem subjetivo mesmo, mas uma coisa é muito certa, que são os valores. Valores é um termo técnico que a gente usa para escalas de cinza, o quão escuro e o quão claro é uma cor. Isso daí às vezes é até mais importante do que a própria cor. Acertar nos valores, acertar no quão escuro é aquela coisa que a gente está pintando, é muito importante. E nessa peça vocês podem perceber que eu fiz questão de acertar nisso daí. E como que eu faço, né, para, entre aspas, acertar nesses valores? Eu gosto de pensar que eu tô fazendo as coisas em várias camadas. E quanto mais perto da câmera, mais escuro. E conforme as coisas forem andando para o fundo da peça, mais claro elas vão ficando. Então vai meio que fazendo esse degradê até chegar lá no fundo e estar mais clarinho. Isso daí não é uma regra imutável, na verdade vai ter muitos casos onde a gente vai querer fazer o contrário, onde a gente vai querer, por exemplo, fazer a parte da frente mais clara e a parte do fundo mais escura. Mas nesse caso, que é um caso um pouco mais convencional, por assim dizer, a gente meio que usa desse contrário, né? A gente coloca mais essas cores escuras na frente da nossa peça e a gente vai esclarecer
crescendo conforme a gente vai indo pro fundo da peça, e só de fazer isso a gente já ajuda bastante nessa organização de valores para a gente conseguir ali deixar as peças um pouco mais harmônicas, e isso fica visualmente bem gostosinho, porque é meio que dessa forma que funciona esse mundo que a gente vive, né? A física das coisas, elas meio que corroboram com esse tipo de técnica. E que é um exemplo prático disso, que não esteja aqui na pintura, mas sim na vida real, quando a gente vai dar aquela viagenzinha bacana ali para algum lugar distante e a gente vê aquele monte de montanha no fundo. E quando a gente olha para essas montanhas, as montanhas que estão mais lá pro fundo, elas vão ficar mais claras, elas vão ficar um pouco mais azuladas também. Isso porque existe a pressão atmosférica que faz com que as coisas vão ficando um pouco mais azuis e claras conforme elas vão indo para trás. Então é meio que abusando um pouco desse conhecimento que a gente faz essa técnicazinha, né? Onde cada camada vai ficando mais escura. E só da gente acertar nesses valores, as cores elas já vão ficar mais harmônicas, independentemente das cores que você pegue. Isso daí é muito doido, e eu posso até trazer para vocês futuramente alguns exemplos disso, né? Alguns exercícios bem engraçados que ajudem a gente a ter essa visão um pouco melhor. Mas fora os valores, uma das coisas que na minha opinião também é muito importante é a própria cor. E uma das coisas que eu usei bastante nessa peça foi mudar um pouco dessas tonalidades conforme eu ia passando de camada para camada. Porque como vocês podem ver, eu fiz várias camadinhas mesmo, sabe? Nessa peça eu fiz uma pintura bem separadinhas em camadas, e cada camada dessa eu fui mudando um pouco a tonalidade das cores. Como por exemplo, na frente eu coloquei as cores um pouco mais roxas, e conforme eu ia passando para o fundo, né? Além de eu esclarecer, eu ia puxando a cor sempre pro ladinho ali. No caso dessa peça eu ia puxando pro azul. Isso faz com que a peça ela não fique com um monotom, onde todas as camadas fiquem do mesmo tom de azul. Isso acaba perdendo um pouco o gosto. Não é muito bacana da gente ver uma peça onde ela tenha o mesmo tom de azul em todos os lugares. É bacana da gente ir brincando um pouco com essas cores que ficam do lado do azul, como por exemplo o ciano e o roxo. Então eu ia brincando, colocando algumas cores que elas não fossem a mesma, sabe, o mesmo tom ali, justamente para trazer um pouco mais dessa variedade para o nosso fundo, para a gente ter algumas cores que ficassem bacana e que não fossem o mesmo tom de azul sempre, né? E isso, principalmente nessa peça, é algo que é muito importante, porque pelo fato da gente estar fazendo uma peça noturna, onde as cores todas elas vão ficar mais puxadas pro azul, é importante da gente trazer mais variedade, senão fica um pouco meio sem graça, né? Onde todas as cores são azuis. Tanto que foi pensando justamente nisso que eu trouxe alguns toques de laranja na peça. Então se você olhar lá na casinha do fundo, ela tem janelas que estão com uma luz acesa, né? E essa luz, não curiosamente, é laranja, que é para fazer um contraste direto com esse azul. E não só a luz ali dessa casa, né? Essa é de longe a cor que mais contrasta na cena, mas eu também coloquei uma luzinha ali que era para ser meio que a luz do poste. Eu ia colocar mais postes, eu ia fazer com que essa iluminação fosse mais forte, mas aí eu desisti depois. Eu deixei só mesmo essa luz da casa realmente forte, trazendo esse contraste, fazendo com que a gente olhe diretamente para essa casa quando a gente tá olhando a peça. E agora chega de dicas de cenários e de cores, né, como a gente faz para colocar boas cores, e vamos dar uma olhada pra gente ver como que ficou o resultado final dessa nossa ilustração de hoje. E bom pessoal, essa foi a nossa ilustração desta casinha com esta personagem que vocês já devem conhecer de outros vídeos. Se você gostou galera, não se esquece do joinha e clica aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela, que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir ela também. Muito obrigado, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou, se fui!